Começando mais um cafezinho do Alexander para falar duas informações hoje. Vamos trazer detalhes sobre Alisson e Crespo. Será que ele cai hoje? Só antes, deixe o seu like aqui no canal da spfc.net e acesse também o link do nosso site para vocês ficar o dia inteiro inteirados sobre tudo que acontece do São Paulo Futebol Clube. É o São Paulino falando com o São Paulino, o maior site da América Latina. Pois bem, vamos começar com Crespo ou Alisson? Você escolhe. Alisson ou Crespo? O que você quer saber primeiro? Alisson, né? Então, já que você escolheu Alisson, bora falar sobre Alisson. A negociação entre Corinthians e São Paulo pelo Alisson, será que melou? Vamos trazer detalhes e o que a gente apurou sobre esse caso. Primeiro ponto, houve a negociação, vamos só recapitular, o São Paulo fechou um acordo verbal e redigiu um contrato com o Corinthians no acordo do Alisson, que seria o seguinte: 1,5 milhão pelo empréstimo, pela taxa do empréstimo, sendo 1 milhão à vista e 500 mil no segundo semestre. Aí tem as outras questões, se ele jogar contra o São Paulo terá que pagar 2 milhões, tem se ele jogar 25 jogos por 45 minutos é mais 250 mil euros e a opção de compra em 2,5 milhões de euros. Só que o que aconteceu? O Corinthians comunicou ao São Paulo de que não teria condições de fazer o pagamento de 1 milhão de reais à vista. E aí, até do que eu apurei, isso também junto a uma fonte do Corinthians, de que o Corinthians comunicou extraoficialmente ao São Paulo de que não teria condições de fazer esse pagamento e que se o São Paulo não toparia fazer um parcelamento deste acordo. O São Paulo negou veementemente e avisou o Corinthians: você tem 3 dias para fazer o pagamento, senão eu tratarei o negócio como encerrado. Antes disso, já veio essa informação de que o Corinthians comunicou ao São Paulo de que não teria condições de fazer esse pagamento. O negócio ainda já melou totalmente? O Alisson volta ao Super CT? Ainda não. Tá, o Corinthians ainda vai tentar barganhar, vai tentar conversar com o São Paulo, até do que eu tenho de informação. O São Paulo deve, direitos de imagem ao Alisson, então o staff está vendo a possibilidade de tirar essa dívida do São Paulo, jogar essa dívida para o Corinthians, e aí o restante o Corinthians faria a quitação junto ao São Paulo para conseguir a liberação do jogador. Isso ainda está em um estágio inicial, até do que eu conversei com pessoas do São Paulo sobre essa possibilidade. Eles afirmam que eles querem apenas o pagamento de 1 milhão à vista, que essa questão do Alisson eles resolvem depois dos direitos de imagem. Então, é uma negociação que travou totalmente, mas dizer que está 100% descartado, eu acredito que ainda não. Até conversando com o lado do São Paulo, eles falaram que eles não comunicaram oficialmente o Alisson para ele se reapresentar ou se apresentar ao São Paulo para dar continuidade à temporada. Muito pelo contrário, ele ainda continua fora do Super CT, já tinha se despedido dos atletas, já tinha pegado as suas coisas lá no seu armário no CT da Barra Funda, tinha se despedido de funcionários, ele já estava falando como jogador do Corinthians, mas os caras, não tem La Plata, quiseram dar o calote e aí agora, pelo menos por hora, estão sem o Alisson. O que vocês acham dessa história cabulosa, cabeluda? Quero saber de vocês aí nos comentários. E o Crespo cai hoje em caso de derrota para o Flamengo? E mais, se ele perder contra o Flamengo e perder para o Santos, ele cai? Bora explicar esses detalhes. A resposta que eu tenho para vocês é: não! O Crespo está respaldado, houve um papo entre Rafinha e Crespo, onde o Rafinha deu total respaldo ao treinador, só que avisou: Crespão, seguinte, meu irmão, dá uma amenizada nas coletivas, tá batendo muito em política, em direitos de imagem atrasados, tá falando até em salário atrasado. Dá uma segurada, meu irmão. Segura, pai. Não precisa ficar expondo também sempre assim. E essas falas do Crespo têm causado um certo incômodo em todos os dirigentes do São Paulo. Todos com que eu conversei não é legal ele ficar falando isso em 45 pontos, isso, aquilo, porque há uma impressão que ele tá usando tudo isso para dar uma mascarada no trabalho dele, que tem sido ruim. Até na minha visão é um trabalho ruim, tá? Eu não demitiria o Crespo, mas acho que é um trabalho ruim. Você demitiria? Já deixa aí nos comentários. Então, essa situação tem causado incômodo, mas por hora há uma certa intenção de manter o Crespo independentemente disso.
Até em caso de derrota, e bate aí na madeira, eu não tenho madeira aqui, bate na madeira aí por mim, dá 3 batidas aí na madeira. Em caso de derrota, se o Crespo, devemos ter um Crespo mais tranquilo, falando mais de tática, mas falando mais do jogo e não falando mais dessas questões políticas que assolaram o São Paulo Futebol Clube nas últimas semanas. Devemos ter um Crespo mais relax, mais tranquilo, senão esse incômodo vai virando uma bola de neve. Uma coisa é um machucadinho aqui que incomoda, mas você consegue viver. Só que aí esse machucado vai infeccionando, vai aumentando, você vai cortando ele mais, vai aumentando, vai ficando insustentável aí, meu irmão. É só você, ó. Aí, rapaz, o negócio vai ficar sério pro Crespão. E o Alan Barcelos tem ganhado força internamente. Há algumas alas acreditando que o Alan Barcelos poderia fazer esse trabalho aí no São Paulo. Mas, independentemente do resultado, o Crespo permanecerá como técnico do São Paulo e, tem multa para pagar, tá? São 3,5 milhões de reais para você fazer o pagamento da multa contratual do Crespo. E aí é mais uma dívida. Eu acho que dificilmente, depois do calote que ele tomou na primeira passagem, dos pagamentos, ele topar fazer algum acordo de parcelamento. Acho que não. Ele vai querer essa multa, ó, no ato. Então, meu irmão, por conta de tudo isso, Crespão da Massa deve continuar. A gente espera e torce para que ele fique, só que consiga os bons resultados e consiga fazer esse time jogar. Hoje tem jogo, São Paulo e Flamengo, você acompanha tudo nas redes sociais e no site da fcnet e também nos canais do Alexander Vieira. Qual que é o seu palpite para esse confronto? Você está animado? Você acha que o São Paulo vai conseguir o resultado positivo? Cravo aqui, hein? 2-1 tricolor hoje. 15 mil ingressos vendidos de maneira antecipada, a gente vai torcer para que o São Paulo conquiste os 3 pontos nessa estreia do Brasileirão. Fechou? Um abraço para todo mundo, amanhã tem mais vídeo Cafézinho com o Alexander, todo dia, segunda a sexta, 10 horas da manhã. Comuniquem, avisa geral, o YouTube da spfc.net tá de volta, garotinho. Vambora!